Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 2. Recomendamos que antes de prosseguir nesse vídeo, você assista a parte 1. Enquanto Luísa e Dominique se mudavam para o Rio de Janeiro, Eugênie ficou organizando os negócios dos engenhos São Pedro e São João. Dentre muito em breve, o esposo de Luísa iria se mudar para junto de sua família no Rio de Janeiro. O conde de Barral não conseguia se adaptar à vida nas fazendas. Ele não tinha habilidades para resolver os problemas que aconteciam diariamente, nem administrar os negócios, tendo que por diversas vezes recorrer a Luísa para solucionar problemas à distância. Logo, Eugênio se mudou para o Rio de Janeiro, e Luísa, que era mãe, esposa, preceptora e sinhá de engenho, agora tinha que cuidar da administração das duas fazendas à distância, dando ordens por cartas. Quando Luísa começou a dar aulas para as meninas, a princesa Isabel contava com 10 anos e a princesa Leopoldina 9. As princesas ficaram encantadas com a condessa de Barral, que era muito elegante, gentil e rígida ao mesmo tempo. Vale lembrar que Luísa sempre usava roupas pretas ou escuras demais, como azul marinho, por exemplo, pois desde a morte de sua mãe, ela guardava o luto. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. A Condessa de Barral contava com 40 anos em 1856, Dom Pedro II, 31, e Dona Teresa Cristina, 34. Luísa era 9 anos mais velha que o imperador e 6 anos mais velha que a imperatriz. É importante lembrar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a imperatriz Teresa Cristina não era uma mulher calma que aceitava tudo calada. Ela era uma mulher de opinião e por muitas vezes confrontou a Condessa de Barral. Muitos relatos afirmam que Dona Teresa Cristina era autoritária e falava alto. Ela não disfarçava quando discordava de algo ou quando sentia raiva. A própria princesa Isabel deixou registrado em carta que a imperatriz Teresa Cristina não era submissa e várias vezes tentava dar a última palavra no palácio. A própria imperatriz reconhecia seu temperamento difícil e por diversas vezes Isabel e Leopoldina registraram em seus diários que mamãe era uma mulher dominadora. Assim que começou a lecionar para as princesas, Luísa passou a escrever todos os dias relatórios sobre tudo que as princesas estavam aprendendo, relatando o que cada uma fazia no decorrer do dia. As governantas, damas e demais funcionários do palácio não aceitaram muito bem a presença da Condessa de Barral no Palácio de São Cristóvão, pois ela havia acabado de chegar e já havia ocupado um cargo muito mais alto do que o deles que trabalhavam para os imperadores há muito mais tempo. Luísa era uma mulher de pulso firme. Ela tinha uma opinião forte, mas ao mesmo tempo era muito gentil e rígida com as princesas. O imperador admirava a inteligência de Luísa, que era uma mulher muito viajada e conhecida no mundo das artes. Ele dava muita importância à opinião da condessa, que era de fato uma mulher influente na sociedade francesa e brasileira. Muitas pessoas que queriam pedir algo ao imperador iam antes se consultar com a Condessa de Barral, para que ela pudesse persuadir na decisão final do imperador. A rotina de estudos das princesas era muito intensa. Elas acordavam às 7h30 da manhã e terminavam os estudos somente às 9 da noite. A Condessa de Barral dava lições às princesas. Porém, seu principal trabalho era criar planos de estudos, lições, atividades semanais, contratar professores especializados e acompanhar as princesas em tudo. Ela era a pessoa que passava mais tempo com as princesas. Ao contrário do que muitos pensam, as princesas não conviviam com os pais o dia inteiro.
Os horários eram bem delimitados. Provavelmente a família se reunia somente na hora do almoço e jantar. Ao longo do dia, era comum que as princesas enviassem bilhetinhos ao imperador Dom Pedro II e à imperatriz Teresa Cristina, falando sobre qualquer coisa referente ao palácio, pois não era permitido que as princesas atravessassem o palácio e entrassem em qualquer cômodo sem serem anunciadas antes. Além disso, as pessoas não deveriam entrar na sala de estudos atrapalhando as aulas das princesas. Tudo tinha o seu horário e o seu local marcado no Palácio de São Cristóvão. Todos os dias as princesas eram avaliadas. Elas eram vigiadas a todo momento. No final da semana, a Condessa de Barral entregava aos imperadores um boletim com as notas de Leopoldina e Isabel. Vale lembrar que a Condessa não abandonou Dominique. Ele ia ao Palácio de São Cristóvão frequentemente, tendo por diversas vezes aulas junto às princesas. Por conviverem tanto tempo juntas, as princesas desenvolveram um carinho enorme por Luísa e Dominique. Elas a chamavam de Condessinha. O cronograma de estudos semanais das princesas era muito rigoroso. Nele existiam pequenas pausas para refeições, passeios e receber visitas. As princesas do Brasil estudaram a fundo diversas matérias, como geografia, história, literatura, ciências naturais, botânica, mineralogia, zoologia, caligrafia, história sagrada, filosofia, mitologia, religião, retórica, matemática, astronomia, álgebra, trigonometria, química, física, cosmografia, economia, música, dança, piano, bordado, pintura, desenho, costura, fotografia, zootecnia, equitação, além de idiomas como língua portuguesa, latim, alemão, grego, francês, inglês e italiano. Em outubro de 1859, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina decidiram fazer uma viagem política ao norte do Brasil. A Condessa de Barral indicou aos imperadores famílias de boa fama que hospedariam os imperadores do Brasil. Enquanto isso, Luísa seria responsável pelas princesas imperiais. A Condessa de Barral, que era uma mulher muito educada e comunicativa, conseguiu estabelecer uma grande influência na corte brasileira. Foi ela quem indicou o compositor Carlos Gomes à Academia Brasileira de Música. Os jornais relatavam com frequência que Luísa Portugal de Barros era uma das mulheres mais inteligentes e bem preparadas do Brasil naquele período. Quando as princesas iam a Petrópolis, Luísa ia junto acompanhar a família imperial. O imperador deu à preceptora de suas filhas o chalé Miranda, onde Luísa passava alguns dias descansando ao lado de seu esposo Eugênio e seu filho único Dominique. Isabel, Leopoldina e Dominique, que conviviam quase que diariamente em Petrópolis, brincavam e passavam as férias juntos. A imperatriz Teresa Cristina sentia ciúmes da amizade íntima entre Dom Pedro II e a Condessa de Barral. De fato, o imperador tinha muito mais afinidade com a Condessa do que com a imperatriz. Certa vez, Dom Pedro II mandou entregar uma flor à Condessa, e a imperatriz não ganhou nenhuma pétala. Em carta, Dona Teresa Cristina lamentou: "Meu querido e sempre amado Pedro, como tu me disseste ontem de te escrever tudo, não te posso negar que senti inveja vendo que mandaste uma flor à Condessa antes que a tua pobre mulher. Não passei muito tranquilamente o dia." A imperatriz e a Condessa se respeitavam, mas não se davam muito bem, tendo em vista que Luísa era uma mulher de opinião e a imperatriz uma mulher dominadora. Certamente não seria fácil uma amizade entre as duas.
Dona Teresa Cristina sentia um pouco de ciúmes do marido, mas acima de tudo, sentia muitos ciúmes de suas filhas, que a cada dia ficavam mais próximas da condessa, com quem partilhavam segredos. A imperatriz Teresa Cristina ficava sobrando do trio de amigas. A Condessa de Barral foi a preceptora das princesas por quase uma década, de 1856 até o ano de casamento das princesas imperiais, 1864. A princesa Isabel se casou aos 18 anos com Gastão de Orleans, de 22 anos. A princesa Leopoldina se casou aos 17 anos com Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, de 23 anos. Quando as princesas se casaram, a Condessa de Barral contava com 48 anos, Dom Pedro II, 39 e Dona Teresa Cristina, 42. Há uma enorme divergência entre os historiadores sobre o relacionamento de amizade ou de amor entre Dom Pedro II e a Condessa de Barral. Alguns historiadores dizem que não houve nenhum relacionamento amoroso e extraconjugal entre eles, apenas uma amizade íntima. Outros apontam que Dom Pedro II e a Condessa de Barral tiveram sim um relacionamento amoroso. Porém, é necessário enfatizar que não existe evidência histórica que tenha sido consumado, mas muitas das cartas dão a entender que eles tinham sim um relacionamento. Alguns historiadores também apontam uma mudança de comportamento nas cartas entre Dom Pedro II e Luísa após o final da preceptoria ou até mesmo após a morte de Eugênio. Parece que depois que Luísa ficou viúva, ela e o imperador se aproximaram demais. Concluído seu intenso trabalho de preceptora, a condessa se negou a receber a pensão vitalícia de 6.000 francos. Mas como forma de agradecimento, Dom Pedro II elevou Luísa de Viscondessa da Pedra Branca a Condessa da Pedra Branca. A imperatriz Teresa Cristina deu graças a Deus quando a Condessa de Barral foi dispensada de seu trabalho de preceptora. Em 1864, Luísa, Dominique e Eugênio voltaram ao recôncavo baiano. Lá, ela decidiu doar mais da metade do engenho de São João para as famílias dos escravizados mais antigos da fazenda. Dessa forma, os escravizados poderiam tirar seus sustentos da terra. Depois disso, em 1865, Luísa, Eugênio e Dominique voltaram a morar na França, após tantos anos vivendo em harmonia no Brasil. A imperatriz e as princesas Leopoldina e Isabel continuaram mantendo uma intensa troca de cartas com Luísa, mesmo anos e anos após o término da preceptoria. As princesas enviavam presentes em datas comemorativas a Dominique e a Condessa de Barral. Elas realmente desenvolveram amizade por Dominique e respeitavam a Condessa. Na França, Luísa reabriu o salão de chá e retomou sua vida luxuosa na corte francesa. No dia 21 de março de 1868, Eugênio faleceu e Luísa ficou viúva aos 52 anos de idade. Nessa época, Dominique contava com 14 anos. Assim que Eugênio faleceu, Luísa voltou ao Brasil e decidiu mudar o sistema de administração dos engenhos, pois agora não precisava mais consultar o marido em suas decisões. A Condessa de Barral declarou que todos os bebês escravizados que nascessem em suas propriedades deveriam ser libertos. Isso 3 anos antes da lei do ventre livre entrar em vigor. Pouquíssimo tempo depois, Luísa distribuiu cartas de alforrias a todos os escravizados de seus 2 engenhos. Isso muitos anos antes da Lei Áurea ser assinada pela princesa Isabel. Os ex-escravizados que trabalhavam em seus engenhos no recôncavo passaram a trabalhar assalariados. A Condessa de Barral participava ativamente na educação dos filhos das princesas Isabel e Leopoldina, que sempre a consultavam sobre a educação que dariam aos seus filhos.
Alguns historiadores apontam que o romance de Dom Pedro II e a Condessa de Barral só iniciou em 1868, quando Luísa já estava viúva. Porém, o casal se viu poucas vezes após o falecimento de Eugênio. A Condessa ficou por 2 anos morando no Brasil e voltou à Europa em 1870. A princesa Leopoldina adoeceu. E no dia 7 de fevereiro de 1871, infelizmente Leopoldina faleceu, vítima de tifo aos 23 anos em Viena. A Condessa de Barral ficou arrasada com a morte de sua pupila tão jovem. Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina e a Princesa Isabel ficaram arrasados com a morte da caçula da família, que deixou seu esposo viúvo aos 29 anos e 4 meninos órfãos de mãe. Nesse mesmo ano de 1871, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina decidiram viajar pela primeira vez para fora do Brasil. Além de visitarem o túmulo da filha e consolar o genro, os imperadores tinham a missão de trazer para o Brasil os netos órfãos de mãe. Na França, a Condessa de Barral os recebeu. Em 1874, Luísa voltou ao Brasil, ficando aqui por 2 anos e voltando à Europa no ano de 1876. A imperatriz Teresa Cristina se sentia incomodada com a presença da Barral, como se Luísa ofuscasse seu brilho. Nesse mesmo ano de 1876, os imperadores decidiram viajar para os Estados Unidos da América, e de lá, eles foram para a Europa em busca de uma cura para a saúde da imperatriz, que não estava nada bem. Luísa acompanhou os imperadores em algumas viagens. Em 1878, a princesa Isabel e seu esposo, o Conde d'Eu, viajaram para fora do Brasil e foram muito bem recebidos pela Condessa de Barral, que planejou a viagem do jovem casal. Em 1882, Luísa voltou ao Brasil, pois Dominique iria se casar com uma jovem brasileira chamada Maria Francisca, filha do Visconde de Paranaguá. A Condessa de Barral se impunha perante algumas questões políticas. Ela questionava o imperador sobre a abolição da escravatura, sobre a liberdade da imprensa que publicava notícias falsas, entre outras coisas. Por diversas vezes, Dom Pedro II ouviu Luísa e deu a ela razão e benefícios. Certa vez, ela solicitou ao imperador que o concunhado de Dominique fosse ministro de Estado, e o imperador realizou seu pedido. Outra vez, ela pediu que um amigo fosse nomeado ao cônsul-geral em Paris, e assim Dom Pedro II realizou o desejo de Luísa. Em outra ocasião, a condessa pediu que um colega seu fosse contratado para um alto posto na Europa, e assim o imperador fez. Antônio da Rocha Faria, o conde de Nioaque, apelidou a Condessa de Barral de Fadinha. Certa vez, o conde escreveu: "Amanhã verei a interesseira Fadinha. Nunca vi mulher tão ambiciosa. Já se empenhou na passagem por Madrid. Que mulher ambiciosa!" O movimento republicano passou a criticar a Condessa de Barral, tentando manchar a imagem da monarquia. O jornal Corsário, escrito por Apulcro de Castro, chegou a publicar uma quadrinha que caiu na boca do povo. Não é por certo boa moral trair a esposa com a Barral. Dom Pedro II mandou construir em 1885 uma casa na Glória para a Condessa de Barral. Porém, ela não estava mais no Brasil. Luísa morou por 2 meses na casa entre 1887 e 1888. De fato, a amizade de Dom Pedro II e a Condessa era muito íntima. Ele admirava a intelectualidade de Luísa e adorava conversar com ela. Eles combinaram de queimar as cartas um dos outros assim que as lessem. Mas Luísa acabou não cumprindo o prometido e as cartas que o imperador enviou para ela sobreviveram até os dias de hoje.
Nas cartas, o imperador relembrava os saudosos dias do ano de 1875 no Chalé Miranda de Petrópolis, e também dizia sentir saudades da companhia de Luísa nos quartos do Hotel Le Hérault, localizado em Nova Friburgo. Você sabe quem foi que ocupou completamente meu coração. Que culpa tenho eu do que sinto? Ele está dizendo que é verdadeiramente seu. Hoje são 22 anos que tive o prazer de te conhecer. Sinto muito não passar este dia contigo. Esses são alguns trechos retirados das cartas enviadas por Dom Pedro II à Condessa de Barral. Por mais que alguns historiadores discordem do possível caso entre Dom Pedro II e a Condessa, algumas cartas dão realmente a entender que eles eram amantes. Diferente de seu pai, Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro II era um homem discreto e não deixava que seus casos extraconjugais caíssem na boca do povo. Dentre algumas de suas amantes podemos citar Eponina Ottaviano, a Condessa de Villeneuve e a Condessa de Latour. Em 1888, enquanto o imperador idoso viajava em busca da cura de suas doenças, a princesa Isabel ficou novamente como regente do império, abolindo a escravatura e assinando a Lei Áurea. Sem o apoio dos grandes fazendeiros escravocatas, a monarquia no Brasil estava com os dias contados. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe militar, proclamando a República e expulsando a família imperial do Brasil. Dessa forma, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o Conde d'Eu e seus filhos foram exilados. No ano de 1889, a Imperatriz Teresa Cristina, que já estava com a saúde fragilizada, morreu de desgosto. A Imperatriz não se conformava em ter sido expulsa de um país, a qual ela amava tanto e havia contribuído imensamente na arqueologia. O imperador ficou arrasado com a morte de sua amável esposa. Em 1890, Dom Pedro II e sua família exilada passaram uma temporada no castelo de Barral, em Voiron, na França. No dia 3 de agosto de 1890, o imperador Dom Pedro II escreveu um poema falando sobre o castelo de Barral e sobre Luísa, que era a dona do edifício. Voiron, que tudo encanta com a floresta, suas montanhas, seu rio a sussurrar, em torno do castelo lhe a habitar, sua dona muito mais graça lhe empresta. Em 1890, Dom Pedro II contava com 65 anos e Luísa 74. Quando idosa, a Condessa de Barral, que sempre amou dar aulas, ensinou a alguns de seus netos a ler e escrever. No final da vida, Luísa se queixava que deveria ter dado mais atenção ao seu filho único Dominique, que foi tão amado e esperado. Em seus últimos meses de vida, ela demonstrava querer se reconciliar com Deus e com Dominique. Luísa Margarida Portugal de Barros adoeceu. Ela sentia muitas dores no corpo e febres. No dia 14 de janeiro de 1891, ela morreu no Castelo de Barral aos 74 anos de idade. A Condessa de Barral foi enterrada no Mausoléu de Barral. No final desse mesmo ano de 1891, Dom Pedro II acabou falecendo também.